Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que entrou conosco agora, está nos acompanhando e rezando conosco. Como nós dissemos há alguns dias atrás, nós iríamos começar uma reflexão sobre o combate de Santa Faustina, o combate dela contra o inimigo da misericórdia, ou seja, as lutas espirituais que Santa Faustina tinha. A batalha espiritual que ela travava todos os dias contra o demônio, contra ele. E quero, já você que está com a palavra de Deus em mãos aí na sua casa, está na tua mão ou não, queremos entender na palavra de Deus o que a palavra de Deus vai nos falar sobre esta luta espiritual, sobre esta batalha espiritual que nós vemos que todos nós travamos, todos nós lutamos, todos os dias e a todo momento nós travamos essas batalhas. E eu quero nesse momento que você pegue a palavra de Deus, lá na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, o versículo 10, seguintes. Vai dizer assim a palavra de Deus: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Nós vemos aqui, então, no versículo 12, que ele vai dizer: pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades. Vai dizer que é contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Nós vamos ver que a palavra de Deus vai confirmar isso. A palavra de Deus diz isso, que todos nós travamos esta batalha espiritual todos os dias e a cada momento da nossa vida. E é contra o demônio que nós lutamos, é contra Satanás que nós travamos esta batalha no nosso dia a dia. Não é diferente dos santos, não é diferente dos santos que viveram, que morreram pela causa de Jesus. Não é diferente dos discípulos, dos apóstolos, não é diferente da luta espiritual que Jesus travou no deserto, que Jesus travava todos os dias. A tentação do deserto, Jesus foi levado ao deserto, foi levado em espírito, o Espírito o levou, o Espírito Santo o levou ao deserto para ser provado, para ser tentado. Ele foi também provado e tentado, ele também travou esta batalha espiritual, e não foi somente uma vez, outras vezes Satanás o tentou, Satanás o colocou à prova, para que ele caísse, para que ele negasse a sua missão. Mas ele não negou, ele permaneceu, ele continuou mesmo sendo tentado. E assim, ele passou por isso, porque para que nós, que viríamos depois, olhássemos para a sua vida e o que ele viveu, e também passássemos por esse momento de luta espiritual contra o demônio, assim como ele viveu. E como a nossa devoção é a divina misericórdia,
Santa Faustina também travou esta batalha, lutou contra o demônio. Então, no seu livro, um livro escrito pelo padre Edmundo, ele vai dizer assim, ele vai narrar aqui várias passagens, vários lugares no diário de Santa Faustina, que ela vai descrever a sua luta contra Satanás. Ela vai descrever a sua luta. Então o livro vai dizer assim: Satanás está presente, está próximo, ele observa a vida de Santa Faustina. Quando ele é envolvido pelo temor que a missão da irmã Faustina possa lhe tirar os frutos do seu trabalho, ele ataca, faz isso de diversas formas. Então Satanás, ele está sempre presente, está próximo, e ele observa-nos. E veja, por que ele ataca? Porque ele é envolvido pelo temor da missão, ele tem medo da missão da irmã Faustina, de Santa Faustina, porque a missão dela lhe tiraria os frutos do seu trabalho, porque o demônio, ele não cessa em trabalhar, ele não para de investir em perder as almas, ele não cessa, ele investe todos os dias e a toda hora e a todo momento para que nossa alma se perca, porque é ele o ladrão, é ele que rouba, é ele que mata, é ele que nos tira de Deus, é ele que nos afasta de Deus pelo pecado que ele vai colocando na nossa vida. E por isso ele ataca e faz isso diversas vezes. E o livro continua dizendo: não se admire que Satanás procure também a você. Quando no mar do mundo você pesca almas e as conduz às redes divinas, não se admire que Satanás procure também você. Quando no mar do mundo você pesca almas e as conduz às redes divinas, ele não vai observar isso sem reagir, vai se manifestar também na sua vida, vai atacar também você. Então aqui nós vemos que nós também não estamos isentos disso, nós não estamos livres de ser atacados pelo demônio, principalmente aqueles que rezam e aqueles que pescam almas para o Senhor. Esses são atacados porque o demônio, ele não quer perder, ele não quer perder, ele já sabe, a palavra de Deus mesmo vai dizer que Satanás, sabendo que o seu tempo é curto, ele investe dia e noite a todo momento contra aqueles que buscam salvar almas para Deus, buscam pescar almas para Deus, levar almas para Deus. Por isso, aqueles que trabalham na igreja, aqueles que consagram a sua vida a Deus, aqueles que vivem uma vida consagrada, aqueles que estão dentro de comunidades, dentro de paróquias, dentro de algum movimento pastoral da igreja, lutando para levar almas para Deus, serão atacadas sempre pelo demônio. Mesmo você que não trabalha numa pastoral, você não trabalha no movimento da igreja, você não está consagrado a uma comunidade, você não faz um caminho vocacional para uma comunidade ou coisa parecida, para um seminário, para um convento, mas você reza pela tua família, você busca pela tua família, você dobra os joelhos pela tua família, saiba, você não está isento de ser atacado pelo demônio, você está na mira de Satanás. Se você comunga, se você busca uma vida em santidade, ele vai te atacar, ele vai buscar te perder, ele vai buscar te destruir, porque ele não descansa, ele não descansa.
Ele está presente na tua vida, Ele está ao teu redor, assim como Ele observava a vida de Santa Faustina, Ele também nos observa. Ele cuida de cada passo da nossa vida, desde o nosso levantar ao nosso deitar. Ele está ali, pronto para nos devorar. E vai continuar dizendo: por acaso você tem medo dos ataques do inimigo? Fique sabendo que o fato de ele atacar deve ser a fonte da sua alegria. Isso é um sinal que Satanás está com medo. Manifesta-se porque está perdendo você. Perturba você porque fica impotente. Quando você envolve com o amor as pessoas em sua volta, e quando aqueles atingidos pela graça escolhem o caminho do céu. Não tenhamos medo, mas tenhamos alegria em sermos atacados, em sermos alvejados por Satanás. Porque se somos atacados, se somos alvejados, é porque ele está com medo de nós. Ele está com medo porque sabe a graça que Deus está derramando. Ele sabe que você está no caminho certo. Quando nós estamos caminhando e somos atacados, somos tomados por tristezas, por angústias, até mesmo por depressão dentro do nosso caminho, saiba que é o demônio nos atacando, é o demônio tocando na nossa vida, é o demônio tentando nos desanimar para que abandonemos o caminho de Deus, porque o que ele quer é que nós nos percamos, que tomemos outros caminhos, que escutemos a sua voz, nos condenando, nos acusando muitas vezes, e ele vai usar de várias pessoas, vai usar de muitas pessoas. Nós já vamos passar para isso, mas não tenha medo, se alegre nos ataques, se alegre nas provações, se alegre quando tua alma estiver desfalecendo de tristeza, de angústia, porque saiba que a luta é luta espiritual, é luta espiritual. Se alegre porque Satanás está ali tentando te derrubar, mas Deus está do seu lado. Deus está próximo de você, estendendo a mão e te auxiliando na luta, te auxiliando no combate. Ele está ali te auxiliando. Pega a palavra de Deus comigo em 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Nós vamos ver o que Deus vai nos dizer. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. A confirmação na palavra do que Santa Faustina vivia e do que nós vivemos também em nossa vida espiritual, o que nós vivemos à nossa volta. Porque o demônio, ele tenta nos confundir, ele tenta nos tirar a paz, ele tenta causar confusão nos nossos pensamentos, no nosso coração, nos nossos sentimentos, na nossa vida espiritual. E eu testemunho isso porque eu vivo isso na minha vida. Vivo isso na minha vida e tenho vivido confusões que o demônio tem feito nos meus pensamentos, confusões que o demônio tem feito nos meus sentimentos, em relação a pessoas, em relação a mim mesmo, em relação a Deus, em relação às coisas da igreja. Ele nos confunde, porque ele distorce as coisas, ele nos faz meter os pés pelas mãos, ele nos faz às vezes tomar decisões erradas, ele nos faz caminhar por caminhos tortuosos, ele nos faz
perder-nos, porque ele nos deixa zonzo com as suas batidas, com os seus ataques. Nós ficamos perdidos muitas vezes, mas a graça de Deus vem em nosso auxílio e nos coloca no eixo novamente, nos coloca o olhar no horizonte novamente e nos coloca o olhar no Senhor novamente. Por isso não temos que ter medo quando o demônio se levanta contra nós. Quando o demônio se levanta para nos atacar e nos destruir, nos alegremos, não tenhamos medo, não vacilemos. Se damos brecha, ele nos destrói. A palavra de Deus lá no versículo 8 do capítulo 5 de 1 Pedro vai dizer: sede sóbrios e vigiai, vosso adversário o demônio anda ao redor de vós como leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhe fortes na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos que vós. Então todos passam pela mesma coisa. Todos passam por tentações. Todos passam por ataques. Todos nós somos atacados dia e noite pelo demônio, para que nos percamos, para que percamos o caminho, percamos o rumo, tiremos o nosso olhar de Jesus, do caminho de salvação que Ele nos deu. Então Ele faz confusão, então Ele vem para nos tentar, Ele vem para nos tirar do caminho. E quando Satanás se levanta, guarda isso no teu coração. Quando o demônio se levanta, quando ele se levanta furioso, é porque aquilo que você está fazendo, a tua busca, aquilo que você está buscando, está o amedrontando, porque ele está perdendo almas. Ele está perdendo almas. Você está deixando, você está abalando o inferno quando se levantam calúnias, quando se levantam mentiras contra você, quando se levantam tudo isso contra você. Fique feliz, se alegre, louve a Deus, porque você está abalando o inferno, você está incomodando a Satanás. O livro vai continuar nos dizendo, e aqui o padre vai dizer que Santa Faustina seja para você o sinal de como se deve lutar e vencer. Santa Faustina, rogai por nós, que ela nos ajude mesmo a discernir, a ser vigilante, a vigiar sempre em nossa vida espiritual. Que sejamos espirituais, não carnais, mas espirituais. O livro vai continuar dizendo: o diário de Santa Faustina e as suas cartas constituem um testemunho vivo do extraordinário combate espiritual que a secretária da Divina Misericórdia empreendeu no caminho de sua vocação. Santa Faustina, ela era e ela é, nos últimos tempos, a mística, uma das maiores místicas da igreja, considerada por São João Paulo II uma das maiores místicas da igreja dos últimos tempos, desses últimos tempos, do ano 2000, quando ela foi canonizada para cá, e desde quando ela foi canonizada e depois reconhecida a devoção à Divina Misericórdia dentro da igreja, e ali instituída a festa da Divina Misericórdia, ela é uma das maiores místicas, é a maior, porque ela, todos os relatos dela vão nos mostrar tanto a misericórdia quanto a luta espiritual que ela travava. E ali nas primeiras páginas do seu diário, ela confessa que
quando está unida a Deus, sente os ataques do espírito maligno. Durante a leitura dos seus escritos, a cada passo nos deparamos com descrições das suas lutas contra as tentações e com relatos dos ataques exteriores que contra ela lançava o espírito maligno. Então, lá no número 40 do Diário de Santa Faustina, nós não podemos deixar de ler as riquezas que nós estudamos e que nós buscamos viver em nossa vida. Então, lá no número 40 do Diário de Santa Faustina, presta bem atenção no que ela diz. No ano de 1929, uma vez durante a Santa Missa, senti a proximidade de Deus de uma maneira muito especial. Apesar de me defender disso e me afastar de Deus, fugia muitas vezes de Deus porque não queria ser vítima do espírito maligno, como muitas vezes me diziam que eu era. Veja o que Santa Faustina fazia, aquilo que nós fazemos. Nós procuramos distância de Deus e procuramos não conhecer as coisas de Deus, procuramos não conhecer a ação do demônio, procuramos não entregar-nos inteiramente a Deus, porque nós não queremos ser incomodados pelo demônio, nós não queremos ser provados pelo demônio, tentados por ele, ou seja, não queremos a luta espiritual, não queremos ser homens e mulheres espirituais. Por isso nós fugimos. Veja o que Santa Faustina diz. Ela dizia que ela fugia de Deus quando ela sentia a presença de Deus, quando ela sentia que ela estava em Deus, ela fugia, porque ela não queria os ataques do demônio. E quantas vezes nós fazemos isso? Nós não queremos ler as coisas santas, não queremos ler aquilo que nos compromete, não queremos ler porque nos cobra, porque isso nos impõe aquilo que Deus quer de nós. As coisas santas que nós lemos, que nos comprometem com Deus, nós não queremos. Nós não queremos o conhecimento, não queremos conhecer, porque isso nos compromete. E nós sabemos que se nós buscamos viver aquilo que os santos viveram, aquilo que Deus os cobra, aquilo que Deus os diz, nós sabemos que Satanás vai se levantar contra nós. E nessa semana, hoje mesmo, eu vi Satanás se levantar contra mim, espiritualmente. Eu provei isso que eu estou dizendo hoje aqui, espiritualmente eu provei na alma. Provei na alma, ele se levantou verdadeiramente, mas espiritualmente contra mim. Espiritualmente contra mim. E quando eu lia, quando rezava com esse livro, há dias eu pedia esta graça a Deus, de viver o que Santa Faustina viveu. E hoje eu provei isso. Já ao levantar da cama, tive que ir para a confissão, para poder comungar hoje de manhã, para poder participar bem da Santa Missa, porque ele se levantou já de madrugada contra mim, com pensamentos, com sentimentos, uma luta terrível que eu travava contra mim mesmo, contra as coisas que estão à minha volta, contra tudo que Deus me pede, contra o que eu vivo. E depois, quando lia esta parte, e quando lia o que Santa Faustina viveu,
uma alegria enorme tomou conta do meu coração, porque eu vi que eu estou incomodando a Satanás. Eu vi que ele está amedrontado pelas coisas, por aquilo que Deus tem nos colocado a fazer. E a vontade dele é verdadeiramente de nos destruir, de acabar conosco. E muitas vezes nós nos esquivamos dessas lutas. Nós não queremos, porque temos medo, e por isso nos esquivamos de Deus. Quando Deus se aproxima, que Ele quer algo a mais de mim, eu digo não, e eu me afasto. Quando Deus me pede uma vivência de uma penitência, por exemplo, que vai me santificar, e que eu vou, através daquela penitência, trazer almas para Deus, Satanás se levanta, o demônio se levanta contra nós, e ele nos ataca ferozmente, ferozmente. Ele não economiza em seus ataques, e nós sabemos, nós temos os baluartes da nossa comunidade, todos foram atacados assim. São Padre Pio apanhava do demônio. São Padre Pio era atacado, ele era atacado pelo demônio todos os dias. Mas por quê? Porque ele incomodava Satanás. Saiba que se teu serviço a Deus, e se você não está sendo provado e incomodado, se incomode com isso, porque você não está tão próximo de Deus. Veja a morte dos apóstolos. Todos aqueles que se aproximaram de Jesus, que foram amigos de Jesus, o fim de cada um deles, porque estavam próximos de Jesus. Quando Deus se aproxima de nós, nós somos arrebentados pelo demônio, porque ele quer nos tirar da presença de Deus. Mas vejamos o que Santa Faustina diz. Ela continua dizendo: esta incerteza durou muito tempo. Durante a Santa Missa, antes da comunhão, havia renovação dos votos. Quando saímos dos genuflexórios e começamos a recitar a fórmula dos votos, Jesus colocou-se de repente ao meu lado em vestes brancas, cingido por um cinto de ouro, e disse-me: concedo-te o eterno amor, para que a tua pureza seja sem mácula, e como prova de que nunca sofrerás tentações de impureza. Jesus tirou o seu cinto de ouro e cingiu com ele a minha cintura. A partir desse momento, não sinto nenhum tipo de tentação e tentações contra a virtude, nem no coração, nem na mente. Compreendi mais tarde que essa tinha sido uma das maiores graças que a Santíssima Virgem Maria havia obtido para mim, porque lhe pedi essa graça durante muitos anos. Desde então, a minha devoção a Nossa Senhora cresceu mais. Foi ela que me ensinou a amar a Deus interiormente e em tudo cumprir a sua vontade. Sois alegria, ó Maria, porque por vós Deus desceu à terra e ao meu coração. Veja quão grande graça Santa Faustina recebeu quando ela lutou contra aquela tentação naquele momento. Quando ela naquele momento
não se esquivou da luta, não quis fugir de Deus. E nós vemos que a presença de Deus na nossa vida, ela é grandiosa, porque nós somos provados, nós somos tentados. Veja, desde o Antigo Testamento, desde lá do Êxodo, o povo de Deus, quando Moisés tirou o povo do Egito e colocou o povo a caminhar, quantas provas, quantas provações, quanto o demônio tentou aquele povo, e quantas almas foram ceifadas. Quantas almas foram ceifadas, quantas almas o demônio tirou, quanto o demônio tentou aquele povo a adorar bezerro de ouro, a reclamar contra Deus, a reclamar de fome, a reclamar disso, porque Deus estava presente no meio daquele povo, Deus conduzia aquele povo, e Satanás estava vendo que aquele povo que estava preso, estava aprisionado, estava escravo, não era escravo do faraó, mas era escravo do demônio. Aquele povo foi provado em meio ao deserto. Todo o caminho do povo de Deus narrado no Antigo Testamento é a nossa vida hoje. São as provas que são as lutas, as batalhas. Quantas vezes nós não murmuramos, quantas vezes não reclamamos, quantas vezes nós não temos a oportunidade de ser santos e ser santificados por aquele problema, por aquela dificuldade, por aquele sofrimento. Quantos deuses não são colocados na nossa vida, quantas vezes nós não somos inclinados a adorar bezerros de ouro, e nós abandonamos Deus e preferimos o que é mais fácil em nossa vida, o que é melhor para nós, e não queremos enfrentar o demônio e aquela situação, e preferir ficar com Deus. Mas nós pendemos. Isso que Santa Faustina dizia, ela pendia para o lado, para aquilo que o demônio atirava. Se afasta de Deus, saia. E renunciava à presença de Deus para fazer a sua própria vontade, porque não queria, por medo de ser atacada pelo demônio, por medo de ser provada, por medo, ela se esquivava de Deus e não queria enfrentar as lutas com que viria, e que aquilo e essas lutas as santificariam. Em Tiago 1, nós vamos ver também o que Tiago 1, capítulo 12, Tiago capítulo 1, versículo 12. Veja a graça que Santa Faustina recebeu e a graça que nós podemos receber. Lá no versículo 12 do capítulo 1 vai dizer assim: feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Veja a graça que Deus reserva para nós, reserva para aqueles que resistem à tentação, aqueles que resistem ao demônio, aqueles que lutam contra ele, aqueles que assumem a batalha, o combate e vão para a luta, recebem uma graça ainda maior. E quem é este inimigo que Santa Faustina lutava? Ele tem vários nomes, e Santa Faustina ela vai ditar aqui e nos ensinar a lutar. Ela vai dizer assim, aqui no livro, diz assim: nos registros de Irmã Faustina, o inimigo da nossa salvação é geralmente apresentado como sendo Satanás,
uma criatura na qual não existe nem a beleza e nem o bem. A santa escreve que Satanás é terrivelmente feio. No número 540 vai dizer isso: quando ele foi chamado à vida em união com Deus, havia nele a luz e a beleza divina. Tendo se afastado do seu Criador, transformou-se em trevas e feiura. Vamos ver no número 540 como Santa Faustina descreve o demônio, como ela vai descrever Satanás. Lá no número 540 ela vai dizer assim: à noite, quando eu estava escrevendo, ouvi na cela esta voz: não saia desta congregação, tenha compaixão de si mesmo, veja que grandes sofrimentos a aguardam. Quando olhei em direção da voz, nada vi, e continuei a escrever. Então ouvi um ruído e estas palavras: quando sair, nós a destruiremos, não nos atormente. Quando olhei, vi muitos monstros feios, mas apenas fiz mentalmente o sinal da cruz, todos sumiram imediatamente. Como é terrivelmente feio o demônio, pobres almas dos condenados, por terem que viver na companhia dele. Só a visão dele é mais abominável do que todo o suplício do inferno. Então nós vemos aqui que Santa Faustina vê os demônios atentando, dizendo para ela não sair, e colocando medo nela, colocando medo em Santa Faustina, colocando pavor no coração dela. Nós vemos que ela luta, e veja que naquele momento ela luta e vence naquela hora com o sinal da cruz. E o quão é importante, veja que nós vamos vendo depois, nas outras sextas-feiras, nós vamos ir vendo essas dicas que Santa Faustina nos dá. Por exemplo, o sacramental, que é a água benta. Você traçar o sinal da cruz todos os dias sobre você, sobre tua casa, sobre teus filhos. Traçar o sinal da cruz, abençoando e envolvendo aquela pessoa no sinal da cruz, o demônio se afasta. Ele se afasta daquela pessoa porque ela está assinalada, ela está marcada pelo sinal da cruz. Ela está marcada pelo sinal ao qual nós recebemos no dia do nosso batismo. E nós vamos vendo nesse livro, na próxima sexta-feira, nas outras sextas-feiras, que nós fomos estudando e fomos vendo as dicas e os direcionamentos que Santa Faustina vai nos dando, esses pequenos detalhes que ela vencia o demônio. Veja que ela fez mentalmente o sinal da cruz, e o demônio saiu dali, se afastou dela naquela hora, porque era uma mulher espiritual, vivia no Espírito, vivia em Deus. E vai continuar o livro dizendo: é ele que muitas vezes se apresenta no caminho de Faustina, para perturbá-la na missão que lhe havia sido confiada por nosso Senhor misericordioso. É o seu adversário, o mais perigoso inimigo, o inesperado agressor.
Ele ataca como besta, como tentador, que tenta removê-la da fé e da oração pelos pecadores. É o pai da mentira. Santa Faustina sabe que a alma que conscientemente renuncia ao cumprimento da vontade divina é semelhante a Lúcifer, que tinha tanta luz, mas não cumpria a vontade de Deus. Isso está no número 666 do diário. É até esquisito falar esse número, mas está no número 666, o que ela escreve sobre estas almas. Ela diz assim: compreendi que todo esforço para atingir a perfeição e toda a santidade consiste no cumprimento da vontade de Deus. O perfeito cumprimento da vontade de Deus é, sem sombra de dúvida, a plenitude da santidade. Receber a luz de Deus, conhecer o que Deus quer de nós e não fazê-lo, é uma grande injúria à sua majestade. Uma alma assim merece que Deus a abandone por completo. É semelhante a Lúcifer, que tinha uma grande luz e não cumpria a vontade de Deus. Uma extraordinária paz penetrou na minha alma quando comecei a refletir que, apesar das grandes dificuldades, eu sempre segui fielmente a vontade de Deus conhecida. Ó Jesus, concedei-me a graça de pôr em prática a vossa vontade, e tal como cheguei a conhecê-la, ó meu Deus. Então nós vemos que Santa Faustina fala aqui sobre a vontade de Deus, em cumprir a vontade de Deus e a busca da santidade, o afastamento dos pecados e vencer as tentações. Fazer a vontade de Deus e não pender para a vontade do diabo é uma das armas contra o demônio. E ela vai dizer assim: tal alma se torna feia, ela mesma se torna o mal. Faustina escreve que toda a maldade, inveja, inimizade, encobertas com o sorriso da amizade, são como pequenos diabos astutos. Satanás se apresenta a esta santa como uma figura monstruosa, cujos ataques, como ele, também são monstruosos. Ataca utilizando-se de diversos objetos, fala, dá gritos, range os dentes, desperta o medo e o pavor, mas também tenta convencer de que não vale a pena crer em Deus, amá-lo e nele confiar. Outros espíritos malignos que investem contra Faustina são definidos como demônios, espíritos das trevas, figuras negras, cães negros, figuras malignas, visões ou gatos. Então ele se apresentava de várias formas a Santa Faustina, de vários jeitos, ele escolhia várias formas para atacá-la, objetos, formas, cães, pessoas. Nós vamos ver agora o que ela fala, e ela vai dizer aqui: tal alma se torna feia, ela mesma se torna o mal. Faustina escreve que toda a maldade, inveja e inimizade, descobertas com o sorriso da amizade, são como pequenos diabos astutos. Então quer dizer o quê? Que o demônio vai se apresentar também em pessoas, através de pessoas na tua vida, e onde você vai ter que renunciar a amizades, onde você vai ter que renunciar lugares, você vai ter que renunciar coisas,
para vencer o demônio, porque há coisas que fazem nos perder do caminho de Deus. Há lugares que frequentamos que nos fazem perder o caminho de Deus, que nos desviam do caminho de Deus. Há amizades que nos tiram da presença de Deus, desviam-nos do caminho de Deus. E nós temos que discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é em nossa vida. E Santa Faustina, nos seus dons extraordinários, e um dos dons que ela tinha era o do discernimento dos espíritos, que vai falar nesse livro lá na frente. Não vou entrar, senão eu vou entrar nos assuntos que lá na frente nós vamos tratar. Mas discernir, e nós vamos ver isso aqui. Vamos ver. E perceber que os ataques do demônio, precisamos de uma mesa mesmo, gente. Não tem jeito. Para a hora da misericórdia, nós precisamos de uma mesa aqui. Nós precisamos, porque eu posso dar tapa em cima da mesa também. Eu estou com vontade de dar um tapa aqui. Nós precisamos perceber a ação do demônio. Jesus, por exemplo, quando ele está próximo de ser preso e de ir para a cruz e sofrer todo o suplício, Jesus, ele tem, naquele momento em que Pedro se aproxima dele, ele fala sobre a sua paixão, e Pedro se aproxima dele. Pedro, que era aquele ao qual Jesus iria, ou já tinha dito, não me lembro, não vou me recordar se foi antes que ele disse isso ou foi depois, mas primeiro Papa da igreja, aquele que iria ficar como vigário de Cristo na terra, chega e diz a Jesus: Senhor, que isso não te aconteça, fuja, vamos para outro lugar. E ele diz para Pedro: para trás, Satanás, porque os teus pensamentos não são os de Deus. E ele vai dizer isso a Pedro. Ele vai dizer isso a Pedro, e veja que aquele que era próximo dele, haverá pessoas que são próximos de você, pessoas que você ama, pessoas que estão próximas de você, mas que por um momento ou outro vão ser usadas pelo demônio naquele momento e vão investir sobre você. E naquela hora, aqueles conselhos: é melhor para você, é melhor que você saia, é melhor que você abandone, é melhor que você pare de rezar, é melhor que isso, é melhor que aquilo. Pessoas vão se aproximar de você, te dando ideias, te dando pessoas, amizades falsas. E naquele momento você vai ter que recorrer a Deus e ver se aquilo é de Deus ou se aquilo é do demônio. Recorrer a Deus e discernir se aquilo é de Deus. Vamos ver o que Santa Faustina vai dizer no número 633. Ela diz assim: admiro-me muito como se pode ter tanta inveja. Eu, vendo o bem de alguém, alegro-me com isso, como se eu mesma o possuísse. A alegria dos outros é minha alegria, e o sofrimento dos outros é o meu sofrimento, porque de outra forma eu não ousaria conviver com nosso Senhor. O Espírito de Jesus é sempre simples, bondoso, sincero. Toda maldade, inveja e inimizade encobertas
com o sorriso da amizade, são como pequenos diabos astutos. Uma palavra severa, mas decorrente de um amor sincero, não fere o coração. Então nós vamos ver pessoas que vão se entristecer com a sua alegria, que vão se opor às coisas que é para o teu bem, que vão investir para te derrubar, para te ver infeliz. Estas pessoas não são suas amigas. Essas pessoas estão sendo usadas pelo demônio. Estão sendo usadas pelo demônio para te derrubar, para ver você no chão, porque ele vai usar de vários, como diz aqui, espírito das trevas, figuras negras, cães, figuras malignas, visões ou gatos, pessoas, como ela citou em cima ali, sobre a amizade, sobre os sorrisos, que vão vir para nos iludir, para nos levar às ilusões deste mundo, para nos afastar da graça de Deus, E nós temos que perceber essas coisas, perceber quando é o demônio, quando não é, quando vem de Deus ou quando não vem, perceber isso, e nestas lutas, nessas batalhas, travar uma luta, afastar-se de certas pessoas, mas rezar por elas, dobrar os seus joelhos por elas, não as desprezar, não virar as costas, afastar-se da amizade, mas rezar por elas, orar por elas, não deixar-se se envolver por certas coisas, afastar-se de lugares que você frequenta. Quantas pessoas têm vícios, por exemplo, vício do alcoolismo, quer largar do alcoolismo, mas não se afasta do bar, não se afasta das amizades que o levam para que ele beba, para que ela beba, quer ser liberto das drogas, mas eu não deixo das amizades, eu não deixo de frequentar certos lugares, certas amizades, eu continuo com as mesmas amizades, eu continuo com as mesmas coisas, eu continuo no mesmo, porque Satanás, ele quer nos manter ali. O demônio, ele é com conta-gotas, ele vai nos envenenando aos poucos, não é bastante, ele não realiza uma eutanásia em você de uma hora para outra e você morre, não, é aos poucos, ele vai mantendo você naquilo, como que se não fosse uma coisa ruim, porque ele sabe nos iludir, ele sabe como desviar o nosso olhar, ele sabe como confundir a nossa cabeça, ele sabe como confundir o nosso coração, ele sabe como embaralhar os nossos sentimentos, ele sabe disso, porque conhece as tuas fraquezas, conhece as minhas fraquezas, ele sabe disso, por isso ele investe ferozmente contra nós, e não desistirá. Não pense que você ficará sem tentações, que você ficará sem lutas, isso nunca vai acontecer. Tantas pessoas que dizem: meu Deus, eu comecei a ir para a igreja, os problemas aumentaram, as dificuldades aumentaram, meu Deus. É assim mesmo. A
palavra de Deus vai dizer: quando entrares para o caminho de Deus, tende paciência, persevera. Tende paciência. É você perseverar tendo paciência. É você permanecer mesmo sendo provado. Meu Deus, era tão bom. Eu penso nisso. E aqueles que assistiram a live da comunidade, do dia do aniversário da comunidade, perceberam isso. O testemunho de cada um de nós. Eu não queria estar aqui e tal, mas por que a gente dizia isso? Porque fazer a vontade de Deus não é lutar somente contra a sua própria vontade, os seus sonhos, mas é se colocar cara a cara com o demônio, com o próprio. É você abrir o peito e se colocar na mira de Satanás. Quando você se coloca no serviço de Deus, quando você se coloca em Deus, você não está lutando contra coisas pequenas, você está lutando contra o inferno. Todos os demônios, todos os espíritos, todos, Satanás, o diabo, ele quer ver o teu fim. Ele quer que você renuncie o seu caminho. Ele quer que você seja envergonhado. Ele quer que você seja pisado. Ele quer isso. Antes de vir para a comunidade, eu achava que eu confesso, bem antes, quando eu entrei para a igreja, quando tive meu encontro com Jesus, quando resolvi renunciar à vida velha, drogas, alcoolismo, tudo, eu achei que iria ser um mar de rosas, que a minha vida ia se ajeitar, que tudo ia dar certo, que tudo, sabe? Muito pelo contrário, as provas vieram. E todas aquelas provas, e eu passava e tal, louvando a Deus, entendendo e compreendendo. Mas quando foi para mim vir para a comunidade, eu sabia que eu iria enfrentar problemas, que eu ia enfrentar dificuldades, que eu ia ser provado e que, minha fé ia ser provada. Eu sabia disso, eu tinha certeza. Quando eu entrasse para esse caminho mais profundo espiritualmente, quando Deus me deu essa graça de passar e chegar a água até o joelho, da graça, sabia disso. Mas eu achava que também ia ser um mar de rosas. Eu achava que ia ser tranquilo, não, passo e tal, estou entregue nas mãos de Deus, as coisas. Não, as provas foram maiores. Satanás treinou muito bem para investir, para derrubar. E o quanto o demônio investe, e o quanto Satanás investe para nos derrubar, o quanto ele nos tenta, o quanto ele nos tenta, mesmo nós, eu, Luciano, tendo a consciência de que é contra o demônio que eu luto, de que é contra os infernos que eu luto, mesmo assim, tem hora que somos quase vencidos, tem hora que sou quase vencido por Ele. Mas se não busco em Deus vencer, eu caio. Somente a graça de Deus é que nos mantém em pé. Somente a graça de Deus. E nada mais. Nada mais. Ele vai investir.
ele vai investir a todo momento, a toda hora, todo momento e toda hora. Pessoas aqui que vêm aqui na comunidade, que são pessoas religiosas, são da igreja, rezam, mas vêm aqui e falam: Luciano, eu rezo, eu faço isso, eu faço novena, nossa, eu rezo o rosário, eu participo da missa todo dia. Por que tudo isso? Eu explico, eu falo, é por causa disso, é justamente por causa disso. Não tem outro caminho, é isso. O demônio quer que você pare, mas não pare. Talvez você que está acompanhando agora passe por isso, ou você que vai ouvir esta pregação, vai ouvir, você esteja passando por provações agora, você esteja passando por momentos difíceis, você esteja sendo tentado, você está na igreja, eu comungo, eu confesso, eu busco, eu rezo o rosário, eu sou consagrado, eu sou consagrada, eu estou em Deus. Por que tanta prova? Porque o demônio quer que você pare, o demônio quer que você saia, porque ele sabe do bem e da graça que Deus derrama através das tuas orações. Ele sabe que você salvará a tua família com suas orações. Ele sabe. Ele sabe. Por isso continua, permanece firme, não vacile, vigie. Quando as tentações vierem, quando as provas vierem, louvado seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja Deus, por tudo que nos acontece, por tudo que me acontece, pelas provas, pela terrível luta interior que às vezes nós lutamos. Tem pessoas que não são atacadas como Santa Faustina, diferentemente. E aqui eu quero deixar essa deixa para a próxima sexta-feira, para que você assista e não deixe de nos acompanhar. Não deixe. Tem pessoas que não são atacadas por fora, mas são atacadas interiormente também. Interiormente. E nós vamos aprender na próxima sexta-feira quais são esses ataques, o que são esses ataques e como são esses ataques. Santa Faustina vai nos ensinar. Nós vamos aprender a lutar contra o demônio. E saiba que em toda esta live eu sei por que o demônio se levantou hoje contra mim. Eu sei, porque esta live, este estudo ensinará muitos lutarem contra o demônio. E ele tem medo disso. Ele se revoltou com isso. Ele se revoltou com isso. E por isso ele se levantou. Por isso ele se levantou. E eu me alegro com isso, porque eu sei que nós vamos colher bons frutos desse estudo. E eu sei que todos nós três, eu, a Rafa e a Jennifer, que vamos pregar aqui, e os membros da comunidade, vão ser atacados ferozmente durante todas essas lives. Porque Deus tem nos despertado para esse tipo de luta. Os grupos de oração vão iniciar, os novíssimos. Nós vamos conhecer o que é céu, o que é inferno,
e o que é purgatório. Nós vamos desvendar o demônio, vamos desmascará-lo. Eu sei, ele tem ódio disso, ele não quer, ele não aceita, ele não quer que isso aconteça. Por isso ele investe, por isso ele quer nos envergonhar, por isso ele quer nos destruir. Ele quer nos destruir, mas não vai conseguir. Como São Paulo diz, estamos abatidos, desfalecidos, mas não mortos e nunca vencidos. Dói, dói. Escorre lágrimas, escorre. A humilhação dói, dói. Mas é aí que nós vemos a presença do nosso Deus. É aí que nós vemos a presença do nosso Deus. Porque São Paulo diz: é quando sou fraco que sou forte. É na minha fraqueza que Ele é glorificado. É no meu nada que Ele é glorificado. Fecha os teus olhos em tua casa e vamos assim fazer uma pequena entrega do nosso coração, da nossa alma a Deus. E assim pedir a Ele a graça da perseverança e de não ter medo do demônio. Não temer a Ele. Ó Jesus, nós nos colocamos debaixo da Tua cruz, debaixo das Tuas chagas, debaixo do Teu sangue precioso, para ser lavado e purificado, para ser selado. O sangue que venceu os infernos e o sangue que vence em nós nesse momento. O sangue que vence em nós nesse momento. Toda a maldade. Reveste-nos, Senhor, cobre-nos com Teu sangue, para que este sangue seja para nós cobertura e proteção. Sejamos envolvidos no Teu sangue, repletos, cheios, mergulhados, tomados pelo Teu sangue. O demônio tem investido, Senhor Jesus, contra nós. E nós clamamos nesta hora da misericórdia, derrama o Teu sangue sobre nós. Lava-nos, liberta-nos, cura-nos com Teu sangue, Jesus. Cura-nos, Senhor. Jesus vai adentrando as casas. Jesus vai adentrando as casas nesse momento. Jesus vai alcançando todos aqueles que necessitam nesse momento de libertação, de curas, libertando do medo de Satanás,
Vai adentrando, Senhor, as casas de pessoas que se afastaram da igreja, porque foram caluniadas, porque foram atacadas pelo demônio, através de pessoas. E ali tiveram medo, Senhor, receio. Jesus, abre-nos os olhos para, como Santa Faustina via o demônio. Dai-nos esta graça, Senhor, de espiritualmente ver Satanás agindo. Dá-me essa graça, Jesus, de ver, Jesus, a ação do demônio contra nós, porque ele nos ronda como rondava Santa Faustina. Ele continua nos rondando, ele continua observando a nossa vida e esperando um vacilo, uma brecha para nos atacar. Precioso sangue, o precioso sangue que nos lava e liberta do mal. O precioso sangue, o precioso sangue que nos lava